nos gerou pela palavra da verdade, como as primícias de suas criaturas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância estava pastando uma grande manada de porcos. O demônio suplicava-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta caminhada que nós fazemos com Jesus durante a semana, nós estamos nos deparando com o Evangelho de São Mateus. E aqui acontece uma coisa muito interessante e que é importante para todos nós. É um dogma de fé que tem na Igreja Católica e que nós precisamos acreditar. O diabo existe. Tem pessoas por aí que vivem negando a existência do diabo. O diabo existe. E o diabo, como diz no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, lá vai dizer assim, que o ladrão, que é o diabo, ele vem para nos destruir. Não, primeiramente, ele vem para nos roubar. Roubar de quem? De Deus. Nos destruir. E depois matar. E o matar aqui não é simplesmente matar o nosso corpo, é matar a nossa alma. E essa é a missão do diabo. Vocês viram na leitura do Evangelho de hoje, que está narrando justamente a situação deprimente que aquele homem estava. E eram 2. Aqui no Evangelho de São Marcos, ele detalha mais do que no Evangelho de São Mateus. Lá diz que aquele homem ele estava nos túmulos, olha bem, nos túmulos. Ele era atormentado por Satanás, pelo diabo. Ele se cortava e se jogava muitas vezes no chão. Olha aí, ó, destruir. O demônio ele tem um ódio de Deus. E esse ódio que o diabo tem de Deus
nunca vai terminar. O demônio odiará Deus por toda a eternidade. Mas como ele não tem como brigar com Deus diretamente, ele nos usa. Ele usa a nós. Porque ele não tem como. Vocês viram que aqui quando ele viu Jesus, né? A primeira coisa que ele disse foi: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Mas que tempo é esse que ele está dizendo? É o tempo do juízo final, ou no momento em que Jesus morre na cruz e o destrói. Viestes aqui para nos atormentar? Sim, Jesus veio sim. Jesus veio do céu para destruir as obras do diabo, para destruí-lo, para matar a morte e abrir as portas do céu para nós. O demônio, ele entra justamente para que isso não aconteça. E é um mistério, né? Deus permite que Satanás, ele nos atormente. Deus permite que Satanás nos desvie do caminho do Senhor. Deus permite para ver se nós também damos uma resposta negativa em relação às tentações que ele faz para conosco. O demônio, ele não pode nos destruir. Ele não pode nos levar para o inferno. Mas ele vai poder levar se nós dermos a resposta para ele. Aqui teve algumas vezes que eu já falei isso e vou falar de novo. Eu não sei se vocês sabem, mas nós mandamos em Deus. Você sabia disso? As pessoas ficam espantadas quando eu falo isso. Nós mandamos também no diabo. Sabia disso? Por exemplo, como é que nós mandamos em Deus? Quando nós dizemos assim: eu não quero que o Senhor entre na minha vida, ele não entra. Está vendo como é que nós mandamos em Deus? Eis que estou à porta e bato, se abrir, diz eu entro. É assim que Jesus fala. A mesma coisa o diabo. O diabo, ele entra na vida das pessoas, daquelas pessoas que querem que ele entre. Se você disser para o diabo: eu não quero, não vem, sai daqui, bicho feio, ele não vai entrar na tua vida. Esse homem aqui, o diabo entrou porque ele quis que o diabo, em alguma situação da vida dele, ele permitiu que o diabo entrasse. Tanto que no dia do nosso batismo, a primeira pergunta que é feita para aquele que vai ser batizado é essa: renunciai ao diabo? Sim. E às suas ações? Sim. Aí nós dizemos: renuncio. No momento que nós dizemos renuncio, acabou. Aí nós olhamos agora para Deus e professamos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a partir desse momento, o demônio, ele poderá, sim, nos tentar. Ele poderá nos tentar. E ele nos tenta. Mas ele não tem o poder de nos levar ao pecado. Nós só vamos entrar no pecado se nós quisermos. Vocês estão entendendo? Isso está claro? E precisa estar claro. O demônio, ele só tem poder sobre aqueles que não estão com Jesus Cristo. Aqueles que não estão com Jesus, o demônio tem poder. Tanto que essa terra aqui dos Garazenos, que Jesus entra, era uma terra de ímpios. Eles eram pagãos. Então o diabo estava fazendo festa naquele lugar. Mas quando Jesus chega,
Jesus expulsa, e nos outros evangelistas vão dizer que era uma legião que estava. Vocês sabem quantos são, quantas pessoas que são, quantos soldados? Porque isso aqui é uma linguagem militar. Uma legião são 6.000 soldados. Imagina, eram 6.000 demônios que estavam no corpo daquele homem. Então, se eram 2, então 12.000. Quando Jesus chega, imediatamente eles se prostram e gritam: eu sei quem tu és, o que é que você veio fazer aqui? Como se ele tivesse poder sobre nós. Porque o diabo, ele acha que ele é dono desse mundo. Mas quem é dono desse mundo é Deus, porque quem nos criou foi Deus. Mas o mundo, existe duas concepções de mundo. Existe o mundo aonde nós vivemos, esse mundo aqui, com essas árvores bonitas, com esse céu maravilhoso. Hoje aqui, né, com esse frio gostoso, que eu gosto de frio. Mas esse sol que está aí brilhando lá fora, isso é o mundo criado por Deus. Agora existe um segundo mundo, que é um mundo que se opõe a Deus. O mundo que se opõe a Deus está no mundo espiritual. E é nesse mundo espiritual que o diabo, ele reina, junto com os demônios. E é aí que eles procuram fazer com que nós entremos neste mundo que se opõe a Deus. E neste mundo que se opõe a Deus, nós que somos católicos, nós não podemos entrar neste mundo que se opõe a Deus. Aí esse mundo que se opõe a Deus é o mundo do prazer desregrado, é o mundo da corrupção, é o mundo da mentira. Às vezes as pessoas vão confessar que e dizem assim, né? Ai, padre, eu caí numa mentira. Mas foi uma mentirinha. Aí eu falo assim para ela, sim, tudo bem, foi uma mentirinha. Aí eu digo, quem é o pai da mentira? Ela diz, o diabo. Aí eu digo, você é filho do diabo? Não, então por que você mente? Porque na hora que você mente, você se comporta como filho do diabo. Se nós somos da verdade, nós somos filhos da verdade, e Deus é a verdade. Então, quando eu falo a verdade, eu me comporto como filho de Deus. Quando eu minto, porque é o pai da mentira, tá vendo? O mundo que se opõe a Deus é o mundo da mentira, e quem entra na mentira tem o diabo como rei e senhor dele. Mas é uma mentira pequena, isso é pequena. Uma verdade pequena, uma verdade grande, você está com Deus. Uma mentira pequena, uma mentira grande, você está com o diabo. Esse mundo que se opõe. E é nesse mundo que o diabo quer que nós vivamos. Só que agora, o que é que vem acontecendo? Antigamente, quando se falava de diabo, as pessoas tinham até medo, não gostavam nem de falar, né? Aí o padre Léo falava muito do encardido, o pessoal prefere falar encardido do que falar diabo. Olha, diabo é uma palavra, é um nome simples. Diabolo vem do grego, quer dizer divide, aquele que divide, é isso que é o diabo. Quando você fala encardido, você fala isso, você está falando diabo, a mesma coisa. Era um padre Léo que gostava de falar assim. Então vejam, está havendo um movimento agora em que as pessoas estão dizendo que o diabo é bom. Começou lá com umas séries, claro, já antes disso, né? Mas tinha uma série aí chamada Lúcifer, aí que mostrava o diabo, né? Eu nunca assisti, não, mas pessoas que falam para mim, o Lúcifer como bonzinho. Agora já teve um congresso aí, onde os satanistas estão se revelando. E estão agora
nas escolas já está tendo matéria para as crianças estudarem e verem que Lúcifer é bom. Os satanistas estão se declarando, estão se mostrando. Aqui tem uma cidade aqui próxima é aqui no Rio de Janeiro, mas não vou falar o nome não. Tem uma cidade que tem uma igreja satânica. Quando a gente vai passando de ônibus, assim do lado direito, a gente vê a cúpula branca, vermelha, aí há o mestre não sei de quê e a cruz de cabeça para baixo. O que era escondido agora está declarado, está assim. E as pessoas, elas estão indo. Meu Deus, eu fiquei assim abismado quando eu vi umas fotos de crianças com o capuz, com aquele pentagrama no chão, que simboliza o diabo, com o diabão lá sentado no trono, e as crianças tudo ali adorando o diabo. E vocês pais, tomem cuidado, porque vai chegar nas escolas, viu? Porque houve todo um treinamento até chegar a essa questão. O diabo sempre foi visto como feio. Então começou com os dragõezinhos, aqueles bichinhos de desenho animado, aí as crianças foram perdendo o medo, porque esses diabos, esses dragões, aqueles bichos feios que tem, no meu tempo a gente ficava assustado, hoje não se assusta. Aí foi todo um treinamento que agora as crianças chegam diante do bode, o bodão lá. Elas já não sentem medo e elas são catequizadas para dizer o seguinte, que ele é bom. O diabo é mau por natureza e o diabo quer me destruir e destruir você. Nós somos de Jesus Cristo. É a Ele que nós adoramos, como nós cantamos no início da missa, a música de entrada. É a Ele que nós devemos adorar. Terminando, aquele povo dessa cidade aqui não gostaram de Jesus e expulsaram Jesus da cidade. Tem muita gente expulsando Jesus da vida e estão se voltando para o diabo. Mas nós somos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão do Senhor, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Nas vossas chagas, escondei-me. Não me separe de vós, do inimigo, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós. Com os vossos santos vos louvem os céus eternamente.
renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem. Graças a Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus. Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Nosso Senhor, caríssimo irmão, caríssima irmã, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre o demônio, tem poder sobre a morte, tem poder sobre as enfermidades das pessoas, tem poder para perdoar os pecados. Só que pode acontecer que nós nos acostumemos fazendo coisas erradas. Na legislação vigente, na prática religiosa daquele tempo, era proibido criar porcos. Jesus está do outro lado do mar, numa terra dos pagãos, e lá eles criavam porcos. E na cultura humana e religiosa do tempo, os porcos não eram vistos de uma forma positiva. Só que parece que havia também pessoas de um lado que atravessavam o lago para cuidar de porcos, ganhar o dinheirinho e voltar. E aí, Nosso Senhor desmascara tudo isso e mostra como ele vem para libertar totalmente o ser humano, porque é uma pessoa, é gente que está sofrendo, pessoas estão sofrendo e ninguém passa em vão perto de Nosso Senhor. Tristemente, a reação das pessoas que viram o milagre feito pelo Senhor preocuparam-se muito mais com o prejuízo daquela manada de porcos que se afogou no mar do que com o bem daquele homem que foi curado, cuja vida foi totalmente transformada. Nós temos que viver um rompimento total com o demônio, com o mal, com o pecado. E precisamos ter a certeza
de que para viver esse rompimento e fazer a escolha do segmento de nosso Senhor, nós não podemos compactuar com erros, senão a gente fica pensando assim, um pecadinho não tem problema, não tem um pecadinho ou um pecadão. Nós precisamos estar atentos para ser radicais no segmento de nosso Senhor e na vivência de sua palavra. Palavra de vida eterna.